Mas andar no Espírito significa não andar por vista. Quando o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, fala a respeito de você não manifestar as obras da carne, pelo contrário, crucificar a carne com as suas paixões, manifestar a obra do Espírito, ele está chamando a sua atenção para colocar os olhos em alguma coisa que não se vê naturalmente. Porque as falhas são visivelmente manifestas em nós, e o potencial de vencê-las não. Mas se há algo que eu e você precisamos entender, aprender, absorver, assimilar, é que nós vivemos de recursos espirituais que não são necessariamente visíveis aos nossos olhos. E Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não por vista. Quando ele diz visto que andamos, ele não está falando apenas dele, dos que o acompanhavam do ministério, está falando de uma característica na vida de todo crente. Porque afinal de contas, como diz Hebreus capítulo 11, verso 1, a definição de fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas ou de fatos que não se veem. A fé é a convicção do que não se vê com o olho natural, embora você possa ver pela percepção espiritual. Isso significa que eu e você somos chamados a não nos mover, guiados apenas por circunstâncias e por aquilo que os nossos olhos enxergam. A vida de fé, ela é uma vida que também não é governada pelos sentidos, é governada pela palavra de Deus, é governada por aquilo que Deus diz. Eu gosto de uma frase de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Ele costumava dizer, não sou movido por aquilo que vejo, não sou movido por aquilo que sinto, sou movido por aquilo que creio, e creio na palavra de Deus. E quando decidimos andar nesse lugar, nós vamos descobrir que há uma relação enorme entre ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de fé. Atos 6,5, quando fala de Estevão, um dos primeiros 7 diáconos, um evangelista poderosamente usado por Deus. Atos 6,5 diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Normalmente nós não vamos ver alguém que é cheio do Espírito Santo e não é cheio de fé. E nem vamos ver alguém que é cheio de fé sem ser cheio do Espírito Santo. A fé vem por ouvir a palavra assim, e o que pode nos fazer compreender a palavra e acender aquela centelha, aquela faísca de fé no coração, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Eu lembro de uma ocasião que eu estou lendo Marcos 11, 23 e percebo que Jesus apresentou algo que serve para todo mundo, não é para um grupo ou outro. Em Marcos 11, 23, Jesus diz, qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, será assim com ele. Agora vamos pensar, Jesus estava falando sério ou não? Jesus era digno de credibilidade ou não? Claro que sim. E quando ele diz qualquer, ele está dizendo que qualquer um de nós podemos mover montanhas. Mas ele fala que o requisito é crer. Eu descobri com o tempo que esse nível de mover montanhas exige de mim e de você mais do que uma fé simples. Romanos 12 diz que Deus repartiu conosco uma medida de fé. Mas Jesus nos ensinou que tem fé pequena, quando ele censurou discípulos pela pequena fé, e que tem fé grande, quando ele elogiou outros por uma grande fé. Significa que a medida que recebemos pode e deve crescer. Paulo diz, em 2 aos Tessalonicenses, a fé de vocês cresce muitíssimo. Então nós precisamos fazer a fé crescer. Por quê? Há determinadas experiências que não serão experimentadas sem uma resposta de fé maior. É lógico que a falta de fé nos priva de tudo aquilo que Deus tem. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 3,19 fala daquela geração que não entrou na terra prometida. Diz, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não era falta de vontade de Deus, não era falta de provisão, era falta de fé. Mas o que nós não entendemos é que alguns, às vezes a gente pensa só no extremo, ou o cara crê totalmente para tudo, ou não crê em nada. A gente não para pensar que a maioria está transitando em algum lugar aqui no meio. Ele nem descrê totalmente, mas nem crê em tudo. Porque a fé dele ainda não cresceu. Em 1 Coríntios 13, quando Paulo está falando do amor acima dos dons do Espírito, ele diz, ainda que eu tivesse tamanha fé, a ponto de transportar os montes. Paulo está dizendo que para transportar montes, é fé, mas não é qualquer fé. Ele diz tamanha fé. Em outras palavras, ele está dizendo que tem que ser uma fezona, uma fé grandona. Como eu e você podemos chegar a esse nível de fé?
andando no Espírito.